Você sabia que existem zumbis de verdade na vida real? E não estamos falando do zumbi dos palmares não, galera. E sim de alguns seres vivos que podem voltar à vida. Fungos parasitas, cigarras zumbis e muito mais. Então se prepara aí porque no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês os zumbis que existem de verdade. Então já vai se inscrevendo aí se você ainda não é inscrito e, como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí se você tava com saudade do Você Sabia e agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Vespa Marques. Ou Palhaço Daniel Zumbi Molo. E é meio assustador pensar que um animal, depois de morto, pode simplesmente voltar à vida, não é mesmo? E volta à vida sem controlar o próprio corpo, pois acaba se tornando um zumbi. Então, para começar o nosso vídeo, vamos começar com as formigas zumbis. Existe um gênero de fungo chamado... eu tenho que ler. Ophiocordyceps, mais especificamente da espécie Unilateralis, que transforma formigas carpinteiras em zumbi. É isso mesmo que você ouviu, galera. Esses fungos infectam o organismo dos insetos, controlam suas mentes, crescem e acabam substituindo quase totalmente o corpo do seu hospedeiro. No começo da infecção, a formiga continua mantendo sua vida normal, como se ela ainda não tivesse sido infectada, coletando folhas, construindo seus formigueiros. Mas a coisa começa a mudar mesmo na vida da formiga depois que o fungo atinge metade da massa corporal da formiguinha. E aí, nesse momento, a formiga já está morta. E agora o fungo possui total controle dela. Ou seja, galera, a formiguinha já nem é mais uma formiguinha. Nessa altura do campeonato, ela já é uma formiga zumbi. O próximo passo do fungo é guiar a formiga até uma área mais úmida, para conseguir se reproduzir e depois espalhar a infecção zumbi. Depois disso, a cabeça da formiga se abre e olha que maluco, começam a crescer esporos para fora do seu corpo. E aí os esporos caem no chão e começam a infectar outras formigas, criando ali naquele momento o verdadeiro apocalipse zumbi num formigueiro ou das formigas. Que louco! Criando assim novas vítimas zumbis. E isso, galera, não é de hoje. Foram encontrados alguns fósseis que mostram que esse processo já acontece há quase 50 milhões de anos. E segundo alguns cientistas, isso acontece porque o fungo usa algumas enzimas que podem, por exemplo, mudar os genes da formiga e acabam influenciando o comportamento delas. Eles acreditam também que acontece tipo uma manipulação do sistema nervoso das formigas, controlando assim os seus neurotransmissores. Tipo como se a formiga se tornasse uma marionete do fungo. E a ponto de curiosidade, galera, esse fungo ficou tão famoso que até inspirou algumas histórias modernas sobre zumbis. Como, por exemplo, a história do jogo The Last of Us, onde os humanos são infectados por um fungo parasita ao invés de um vírus. Outro animal que também vira um zumbi são as aranhas sociais, conhecidas como exímios. E os parasitas que tomam conta dessa aranha são as vespas Atipota. Essas vespas, galera, são capazes de transformar essas aranhas em zumbis. E depois disso, elas abandonam a própria colônia para servir ao inseto parasita. Tudo começou depois de uma análise e um estudo, pois essa espécie de aranha é considerada a mais social do mundo. Tanto é que ela chama, aranha social. E elas vivem juntas em grandes colônias, ajudando na captura de presas, deveres e raramente saem das suas teias. O problema é que durante esse estudo, o cientista percebeu que algumas dessas aranhas estavam viajando sozinhas, longe de suas casas. Algo bem diferente do comportamento que elas têm. E aí, quando foi ver essas aranhas, percebeu que havia uma larva nelas, concluindo assim que aquela aranha estava contaminada, mudando até mesmo uma característica básica dela, que era estar junto com as outras aranhas. No caso, ela não estava junto. junta. Então, com tudo isso, foi descoberto que algumas aranhas estavam sendo controladas por essa larva que foi encontrada no corpo delas. Essa não é uma larva qualquer, e sim uma larva depositada por uma vespa adulta, que ao depositar os seus ovos nessa espécie de aranha, a larva começa a crescer no interior dela. E olha que maluco então, galera, a larva usa o corpo da aranha para crescer e depois que ela atinge um tamanho X, ela começa a controlar o corpo da aranha. Ela obriga então a aranha a deixar o ninho dela, viver sozinha, ir para um canto e construir o seu casulo, o casulo para a larva. E aí então, depois do casulo está feito, a larva se alimenta da aranha e entra no casulo que foi construído pelo zumbi, para assim conseguir se tornar uma vespa. Que loucura, mano. Imagina aí, um bicho vai lá, infecta você, tira você da sua casa, faz você construir uma casa nova pra ela, aí ela te come, te mata e depois vive na casa que você construiu pra ela. Olha que parasita. Bom, todo mundo sabe que as baratas são praticamente indestrutíveis, a não ser o chinelo, né, que acaba com elas rapidinho. E conseguiriam sobreviver até mesmo ataques nucleares, não é mesmo? Mas se tem uma coisa, galera, que é o terror das baratas, tirando o chinelo, é a espécie da vespa chamada Ampulex compressa, também conhecida como a vespa joia ou a vespa esmeralda. Essa daí, se você ver, você sai correndo, mano. Essas vespas têm um poderoso veneno que age no sistema nervoso das baratas, manipulando o seu cérebro e transformando elas em verdadeiras
verdadeiros zumbis. E o processo, galera, de zumbificação acontece mais ou menos assim. A vespa se aproxima da barata e dá a primeira ferroada, contaminando ali a barata, deixando a pobre coitada com as patas da frente paralisadas. Nisso a vespa se prepara para a segunda picada. E o segundo alvo é um ponto do sistema nervoso, que acaba com o reflexo de fuga da pobre baratinha. Deixando ela boba, né? Primeiro paralisa as patas, depois Agora, deixa ela não consigo fazer mais nada. sem o Lelé. sentido aranha, Lelé o da sentido cuca. barata. E aí, depois de fazer essas duas picadas, vem a terceira etapa, que é o quê? Tirar as antenas da barata. A vespa vai lá e corta as anteninhas da barata e depois, com o corpo todo zumbificado, paralisado, ela arrasta o corpo da barata até o seu ninho. Nesse ponto, a presa está totalmente controlada pela vespa. Não controlada de zumbi, mas digamos mobilizada, né? Então fica fácil guiar ela onde ela quiser. Chegando então na sua casa com a barata, a vespa coloca 1 ou 2 ovos dentro da barata. Pra assim, galera, começar a nascer uma larva ali dentro da barata. Que se alimenta do inseto e a partir daí a coisa começa a ficar feia. Pra barata. É, E pra quem tá vendo também. exatamente. Quando a larva sai do ovo que foi colocado ali no corpo da barata, ela começa a abrir um buraco no corpo, devorando assim todos os órgãos, tudo que tá ali dentro da pobre baratinha. Porém, essa larva é tão precisa e toma tanto cuidado que ela come tudo, mas deixa os órgãos vitais para o final, para manter aquele ser vivo ali. Como se fosse a cereja do bolo, né? O coraçãozinho do bolo. Assim, o alimento, ou a barata, né, continua viva e fresca por mais tempo. Porque se ela comer logo tudo, ela vai se apodrecer, né? E por incrível que pareça, durante todo esse período, a barata fica completamente parada, mas ainda viva, igual um morto-vivo, dentro do ninho da vespa. E a larva dentro dela, comendo e controlando e devorando ela. E ela, ok. Tô aqui, não consigo fazer nada. Então, galera, dentro do ninho, a barata meio que serve de berço para a larva. E tudo isso acontece por mais ou menos 2 semanas. E no fim acaba sobrando apenas o exoesqueleto da barata. Só a carcassinha dura. Tipo a sua casca, né? Que às vezes até fica meio transparente. Bora pro próximo. Há alguns anos foi descoberto que algumas cigarras estavam sendo infectadas por um fungo parasita bem bizarro. Esse fungo controlava as mentes das cigarras, fazendo elas entrarem em um estado de zumbificação e ainda as obrigava a infectar os outros insetos. E estamos falando dos fungos do gênero Massospora, que são basicamente fungos psicodélicos que têm propriedades químicas parecido com os cogumelos alucinógenos. Mas, galera, como que funciona esse processo? Tipo, como que um fungo consegue transformar uma cigarra em zumbi? Bom, segundo os especialistas que estudaram a fundo esse caso, o primeiro passo que o fungo dá depois de infectar as cigarras é comer as genitais e os abdômenes delas. Depois disso, o fungo inicial vai desaparecendo lentamente e são substituídos por outros esporos que farão o papel de transmissão. E nesse processo, galera, o fungo já meio que substituiu quase metade do tecido corporal da cigarra, transformando assim o corpo dela em tecido fúngico. Mas mesmo já comida, a cigarra continua se movimentando, realizando suas atividades normais, como voar, tentar acasalar e outras coisas. Isso porque mesmo ela ali só estando em pedaços, o fungo parasita manipula o comportamento dela para manter ela viva durante mais tempo e assim espalhar mais esporos para outras cigarras. É como se ele fosse um infiltrado ali no meio das cigarras. Lembra que a gente falou que eles continuam mantendo seu comportamento normal? Pois é, elas ainda tentam acasalar para assim transmitir o fungo sexualmente para outras cigarras. Ou seja, o fungo se instala na cigarra, come as genitais dela, se instala talvez ali no lugar da genital, né? Depois elas controlam a cigarra zumbi, até faz elas se passarem por fêmeas para atrair outros machos. Olha que maluquice! E assim, galera, contaminar o máximo de cigarras possíveis. Doideira, né? É o plano de dominação global, mano. E não é só através do acasalamento que eles podem transmitir esse fungo. Os cientistas acreditam que as cigarras infectadas também espalham os esporos do fungo quando voam ou quando caminham pelos galhos. Então joga pra tudo quanto é lado. Mano, cigarrinha tem que usar álcool em gel, máscara também, né? Tem que começar a pandemia das cigarras. E aí que por conta disso, essas cigarras zumbis receberam até um apelido carinhoso de saleiros voadores da morte, porque eles voam e vão dando pitadinhas de fungos por aí. Igualzinho um sal saindo do saleiro. E pode parecer que não, galera, mas esses parasitas que criam zumbis são bem importantes para o avanço da medicina.
Pois mesmo parecendo uma coisa de maluco, isso pode ser a chave para tratar várias doenças. Como por exemplo, galera, a vespa ampulex, que transforma as baratas em zumbis, pode carregar em seu ferrão a possível solução para o mal de Parkinson. Isso porque os tremores da doença de Parkinson estão ligados ao descontrole de certos conjuntos de neurônios dos movimentos do corpo. E como já falamos, essas vespas picam as baratas em locais que afetam diretamente o movimento delas. Ou seja, elas fazem uma outra coisa, mas que tá ali. Imagina, tipo, conseguir botar uma injeção pro cara parar de tremer, porque vai controlar aquela parte específica. Então, galera, é muito legal estudar tudo isso, né? Aprender com tudo isso, pois como vocês viram aí, não é algo apenas do mundo animal, algo interessante ou curioso. É algo que, se for estudado a fundo, pode se tornar um grande benefício para nós, seres humanos. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Não sai sem clicar no gostei, beleza? Aqui na tela estão aparecendo os outros vídeos. Se você tiver mais um tempinho, dá uma atenção aí. Tem 3 vídeos, galera. Clique naquele que chamar mais a sua atenção, beleza? Se inscreva no canal também se ainda não é inscrito. Mande esse vídeo para outra pessoa e nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu!